Você sente que às vezes perde o controle sobre si? Você não quer fazer algo, mas acaba fazendo. Não quer comer, mas quando viu, já comeu. Quer sair do celular, parar de rolar o feed, mas parece que não consegue, que tem algo te prendendo. A gente tem uma explicação pra isso. Essa explicação é química, acontece no nosso cérebro, mas também existe um outro fator que influencia muito esse processo e que vai fazer com que a gente consiga sair desse ciclo vicioso. Eu já fui criticada por isso, talvez ainda seja muito, mas o fato é que a espiritualidade, a nossa fé, ela vai influenciar muito o nosso comportamento em relação à comida, a telas, todos esses estímulos que a gente recebe do nosso ambiente. Bom, antes disso, deixa eu me apresentar, meu nome é Luna Almeida, se você ainda não me conhece, e eu quero te convidar a se inscrever no meu canal para acompanhar todos os conteúdos que eu postar, clicar aqui, curtir esse vídeo e comentar diante do que você achou, para que eu possa interagir com você. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender: o reset do prazer. Tudo isso que acontece, que eu falei, seja o celular que a gente tá mexendo, se é a comida que a gente tá comendo, se é uma bebida que a gente tá bebendo, se é algo que a gente tá usando, enfim, é sempre uma busca por prazer. E isso começa quando a gente tá em alguma situação em que precisa de algum conforto, precisa de alguma fuga, alguma distração, e aí a gente começa a receber esses estímulos. Esses estímulos podem ser comidas hiperpalatáveis, por exemplo, que são essas comidas bem gostosas, que tem bastante sabor, então gera aquele prazer só de saber que vai comer. As telas, porque geram distração. Você tá consumindo um conteúdo legal aqui, mas a pessoa acaba indo ali muito pra tela, TV, assistir seriado, o que quer que seja, pra se distrair, pra se livrar do tédio, pra se entreter. E também tem outras vias de fugas e de distração, como álcool, drogas, sexo, enfim, muitas variáveis, mas que a gente vai focar muito aqui, principalmente na parte da comida, já que a gente fala de emagrecimento. E aí, quando a gente come, quando a gente se distrai, quando a gente busca essa fuga, um momento ou outro é natural, claro, porque a gente também vive de prazer. O problema é quando a gente recebe um excesso de estímulos de todos os lados, o tempo todo. Então o nosso cérebro, ele começa a ficar viciado naquela sensação de prazer que é provocada. E acontece o que a gente chama de um sequestro de atenção. E a nossa mente, ela já fica ali pensando: qual o próximo prazer que eu vou sentir? Quando é que eu vou sentir de novo? Porque no momento em que você para aquilo, tipo, acabou a comida, saiu do celular, parece que fica um vazio, porque o cérebro se acostumou, de certa forma, é uma dependência química que acontece em relação à dopamina, que é esse hormônio produzido com esse estímulo ao prazer, e aí você fica dependente daquilo. E a consequência disso vai ser a perda do paladar e do prazer em coisas simples, que você poderia estar sentindo no teu dia a dia. Às vezes algo que você faria, de repente ficar só conversando, ou ficar lendo um livro, olhando pra natureza, aquilo já não te gera tanto estímulo, porque não tá carregado ali da dopamina, que é o estímulo que você acabou se viciando, que você precisa. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que acontece, Lua, pra eu me sentir assim, tão viciada, perder esse controle? A gente vai entender um pouquinho do mecanismo. A dopamina é uma molécula de busca, não é aquela molécula que a gente sente um prazer, um relaxamento, diferente do exercício, por exemplo, que você faz o exercício, às vezes ele nem é prazeroso, nem tá sendo tão gostoso no momento, mas depois vem aquela sensação maravilhosa por ter feito. A dopamina é estimulada pelo fato de você saber que vai, de você buscar aquilo, então saber que vai comer algo gostoso. A dopamina, ela começa a ser gerada quando você pede o iFood, quando você tá vendo ali o entregador vindo até você já começa a saber que vai comer algo gostoso. Não sei se já aconteceu contigo, me conta aqui, de você ter pedido uma comida, tava super empolgada, vou comer algo gostoso, vou comer algo gostoso. Aí às vezes vai comer a comida e nem tá tão boa assim. Ou então você nem tá tão presente na comida, tá prestando atenção em outra coisa e nem foi tão prazeroso quanto você pensava, porque é a sensação de ter que na verdade provoca esse prazer. É a sensação de sair pra beber, a sensação de ir pra festa, é aquela busca pelo prazer. Só que o que acontece? O que a gente chama de um balanço de prazer-dor. Porque toda vez que o nosso corpo, ele recebe algo que gera um estímulo muito grande, é como se fosse uma balancinha. Então, recebi muito prazer, ele precisa de alguma forma equilibrar esse prazer. Porque não dá pra gente ficar prazer o tempo todo, prazer o tempo todo. Aí o que ele faz? Pra balancear esse prazer, ele aumenta a sensibilidade à dor e ao desconforto. Então, quando esse estímulo sai, quando você já comeu a comida, quando você já bebeu o álcool, quando você saiu do celular, quando o seriado acabou, parece que aquela dor, aquele tédio
tédio, ele vem numa proporção muito maior, porque o corpo se sensibilizou àquilo, começou a provocar uma sensação maior de desconforto para lidar com o excesso de prazer que você estava sentindo. Só que aí quando o prazer saiu, ficou só o desconforto. Aí o que é que acontece? Você vai buscar mais prazer, porque você já não consegue lidar com aquilo que tá sentindo. Isso vai explicar o porquê que você precisa comer tanto, ou comer muitas vezes, ou porquê que você comeu algo gostoso agora e você já tá pensando no próximo. Por que você viveu uma situação prazerosa e você já tá pensando na próxima? Por que você não tá conseguindo lidar com o tédio porque aquilo tá te trazendo muito desconforto? Então isso é explicado pelo esse mecanismo da dopamina. É como se o freio ele ficasse desligado. Tem uma parte do nosso cérebro que é chamado de córtex pré-frontal, que é o lado que tá mais relacionado à razão, ele fica desligado e ele vai perdendo força para o sistema que a gente chama de sistema límbico, que é o mais impulsivo. Então você começa de fato a perder o controle. Você sabe que não deveria fazer, mas quando o vídeo tá fazendo. Hoje eu não vou assistir aquele seriado. Quando você viu, você já colocou. Hoje eu não vou comer besteira. Quando você viu, você já comeu. Porque o seu sistema impulsivo, ele vai ficando muito mais forte do que o seu sistema racional. Como que a gente faz pra resgatar isso? Lu, já percebi que eu tô exatamente nessa situação. Que eu tô buscando sempre prazer, que eu já não consigo me controlar. A vontade de comer é mais forte do que eu, mas eu quero mudar isso. A gente vai olhar pra duas vertentes. Uma delas é a parte mais científica, biológica, e a parte espiritual, como eu falei, que muita gente pode discordar, mas a real é que você vai ver na prática como isso vai mudar toda a sua vida. Então, a primeira solução aqui que a gente tem. As duas envolvem um cenário de jejum, tá? Presta atenção aqui comigo. O jejum de dopamina, ele já é bem conhecido, tem muitos profissionais, ainda bem, que falam sobre isso, que nada mais é do que jejum desses prazeres. Isso não quer dizer que você vai se isentar de sentir prazer. Não, agora eu vou virar uma... Não, eu ia falar monge, mas eu nem sei se monge é isento de prazer. Agora eu vou virar alguém que só olho pra o nada, que vivo no tédio, que não faço mais nada. Não é isso. Você vai tirar o excesso de estímulos pra voltar a ter sensibilidade. Então é o que a gente vai chamar de recalibragem desses receptores cerebrais. Isso vai causar uma desinflamação no seu sistema nervoso e um aumento da sua sensibilidade a esses estímulos que existem à nossa volta. Então, de repente, você comia uma comida saudável e parou de sentir prazer na comida saudável. Você já vai voltar a sentir, porque se você tá diminuindo o excesso de comidas hiperpalatáveis, então quando você come algo que não tem tanto sabor quanto tem o açúcar, a gordura, você vai sentir um sabor melhor, porque o teu cérebro já se acostumou a comer com maior frequência algo que não tem tanto estímulo assim. Compreende? Então, é realmente ficar mais sensível. Digamos que você passou uma semana inteira comendo doce. Se você comer um chocolate amargo, você vai sentir que ele é muito amargo porque você passou a semana inteira comendo um amargo. Um doce. Agora, pense na situação contrária. Você comeu a semana inteira um chocolate bem amargo. Aí no dia que você come um chocolate ao leite, você vai achar doce demais, porque o seu paladar, ele se adaptou ao amargo. Então, é exatamente isso. A gente tira esse excesso de estímulos para quando a gente receber tanto as coisas normais, a gente ser mais sensível, quanto o fato da gente se expor ao próprio estímulo e perceber que é too much, é demais. Então, de repente você maratonava uma série, você ficava 10 horas do dia no seu Instagram. Aí você fica ali 1 hora, você já sente que, poxa, já deu, tá legal. Você assiste um episódio, tá ok. Você comia todos os dias uma coisa muito gostosa, muito palatável. Aí agora você pede 2 vezes na semana. Compreende? Você vai ter o estímulo, mas você vai estar mais sensível ao ponto de conseguir reduzir aquela frequência. E isso é o que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar diante do ambiente em que a gente está vivendo e dos estímulos que está recebendo. Então, se você recebeu muito estímulo, como eu falei, de telas, de bebidas, de comidas, de jogos, do que seja, teu cérebro ele se adaptou àquilo, ele se modelou para aquela situação. Da mesma forma que, se você tira esse excesso de estímulos, ele vai se moldar para viver num formato onde você tá colocando ele agora. E aí, a gente pode chamar de uma poda neural, que é
enfraquecer esses caminhos do vício. Então, se ele já sabia ir de uma forma automática para esse lugar e você começa a tirar esses estímulos, é como se ele esquecesse esse caminho. Digamos que tem uma trilha no meio do mato. Aquela trilha, de tanto você andar, ela já fica marcada. Não é mesmo? Quem já fez trilha sabe que fica ali aquele caminhozinho. Mas se ficarem anos e anos e anos sem ninguém pisar lá, quando você voltar, essa trilha já vai ter sido preenchida por capim, por terra. Então, não vai ser a mesma coisa de quando todo mundo andava. E então, no nosso cérebro é exatamente isso. Se você faz sempre, vai ser um modo automático. Se você deixa de fazer, já não é tão automático assim. Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade, de estabelecer novos caminhos, criação de novas estradas para escolhas conscientes, onde ainda existirão fontes de prazer, mas também existirão outras vias, outros meios de você ter escolhas mais conscientes, que também podem ser prazerosas, tá? Porque não quer dizer que você parar pra ver um pôr do sol, por mais monótono, entre aspas, que seja, não vai ser prazeroso. Só não vai ser hiperestimulante quanto é mexer numa tela, compreende? Então, ir pra uma praia, ler um livro, você vai ser sensível, vai se tornar mais sensível a essas fontes de prazer que são mais simples. Mas você vai perceber também que vai ter uma vida mais calma, vai se sentir menos entediada, porque você consegue lidar melhor com essas coisinhas do dia a dia, de comer, fazer uma preparação em casa e se sentir feliz comendo aquilo, sem precisar necessariamente que pedir uma comida gordurosa, cheia de açúcar. E aí, isso vai resultar em menos fome emocional e mais saciedade, porque você consegue ter uma resposta melhor a esses estímulos da comida. E aí, a gente vai para o ponto importante que eu falei. Quando eu menciono que buscar a Deus, quando eu menciono que a fé, que trabalhar a espiritualidade é um caminho para o emagrecimento, eu costumo ouvir algumas críticas, porque nem todo mundo tem fé para isso, nem todo mundo acredita que o espiritual ele tá tão interligado. Mas, se a gente for pensar nessa solução espiritual, vamos começar a pensar no design original de Deus, quando ele nos criou. Deus criou a gente, no projeto de criação, é pra gente ter um autocontrole, isso é um fruto do espírito, é pra gente comer comida saudável, que era o que existia atualmente, é pra gente saber usar bem esse domínio próprio. A própria Bíblia vai condenando a glutonaria como um pecado, a bebedice. Então, se a gente vai pra esse lado dos excessos, a gente vê que não faz parte do plano original de Deus, do design original de Deus pro nosso corpo. Ou seja, essa via, não tô querendo questionar o que é pecado, o que não é, mas os excessos normalmente nos levarão pra lá, pra essa via de pecado. Então, se a gente sai desse lugar de excessos, a gente já tá vindo pra esse design original, a gente já tá vindo pra um cuidado com o templo, que é um cuidado com o nosso corpo, que é o templo do espírito. Então, a gente já vai se remodelando. Só o fato da gente ter essa fé, da gente ter essa crença, da gente pensar desse modo, a gente já vai se colocando nesse design original. Isso é um primeiro caminho de entender, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu vou cuidar dele, eu vou me desviar dos excessos. Mas ok, muita gente sabe disso e nem por isso, nem pelo fato de saber, consegue fazer. E aí a gente vai para o que a Bíblia fala em Romanos 12:2, que é a renovação da mente. Quando Paulo vai falar, né, que a gente não deve se moldar ao padrão desse mundo, mas deve renovar a nossa mente para experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E o que é essa vontade, essa renovação de mente? Nada mais é do que essa neuroplasticidade que eu já falei, que é mudar esses caminhos. Por que que muita gente, quando conhece a Deus, de fato, né, se aproxima de Deus e começa a andar com ele, tem uma mudança de comportamento? Antes enchia a cara, deixa de encher, tinha alguns comportamentos de maldade, de inveja, de egoísmo, e começa a mudar, agir diferente, porque o pensamento vai mudando e o comportamento vai mudando. Então é justamente essa renovação de mente, essa mudança nos caminhos cerebrais. E a gente consegue isso também relacionado à forma de comer se a gente caminha com Deus, porque a comida, ela aparece muito nesse cenário da fuga, nesse cenário de tô triste, vou comer, dos escapes, da compensação. Então, quando a gente caminha com Deus e que Deus ocupa esse lugar que a comida antes estava ocupando, então percebe que há um novo caminho. Quando você tá triste, quando você tá ansiosa, você lança sobre Jesus essa ansiedade, você não vai pra comida, é um novo caminho, é uma neuroplasticidade, é uma nova via. E aí, uma sugestão que eu dou, assim como eu falei do jejum dos prazeres de uma forma química, é da disciplina do jejum espiritual, porque é um momento onde você humilha a carne, onde você enfraquece
enfraquece a carne para fortalecer o espírito. Um espírito fortalecido é um espírito que frutifica, é um espírito que vai desenvolver autocontrole, vai desenvolver domínio próprio. Então a disciplina do jejum, ela vai nos levar para esse lugar de humilhar a nossa carne. Então vai silenciar esse sistema de recompensa, porque você começa a se sentir no controle de novo. O próprio jejum, ele vai tirar esses excessos, como eu falei. Então se você faz pelo menos uma vez na semana, ou se você tira um grupo alimentar, ou deixar de comer açúcar, é importante que seja por um contexto espiritual nesse caso, para não ficar na sua mente que você não pode, tá? Porque o não poder acaba indo para uma outra via aí de compensação também. Mas pense que você pode. Se você quiser, você pode comer tudo. Mas você escolhe não comer porque você está comprometido em enfraquecer sua carne e fortalecer seu espírito. E aí, no jejum, a gente dá essa voz ao espírito. Então, fortalece o domínio próprio, como eu falei. E agora, pra gente fechar, eu quero que você pense aí, pause esse vídeo, ou mesmo pense nisso depois que ele finalizar. Quais são esses ídolos que você tem estabelecido? Quais os excessos de estímulos que existem na sua vida hoje? São as telas, as comidas, bebidas alcoólicas, são jogos, drogas, sexo? O que você tá estimulando demais? Talvez mais de uma coisa. E aí cabe a você pensar sobre isso, identificar, e aí você pode se propor a fazer esse jejum de prazeres, que é a retirada do estímulo, como também o próprio jejum espiritual, envolvendo aí a retirada ou deixar por algumas horas, enfim, aí, seu jejum, suas regras, é você e Deus, de deixar de comer para sensibilizar o seu espírito e enfraquecer a sua carne. Mas a questão é realmente retirar ou mesmo minimizar ao máximo esses estímulos, esses ídolos, algo que tá ocupando muito o teu coração hoje, a tua mente, para que você possa encontrar novos caminhos, novas rotas, para que você possa renovar a mente e experimentar a vontade de Deus para você. Então, o meu convite é que você identifique esses ídolos e faça essa ação de dar essa pausa, porque essa pausa, que é exatamente essa retirada, esse jejum, essa evitação, é o espaço entre o estímulo que você tinha e a resposta de Deus para sua vida. É quando Deus entra nesse lugar e ele tá vendo o seu esforço, ele tá vendo que você quer ter uma carne enfraquecida para ter um fortalecimento espiritual, e o próprio Deus, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te fazer frutificar e ter esse autocontrole. E aí você vai perceber que não mais a comida te domina, agora você domina a si mesmo, que é o que fala lá em Coríntios também, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. E que a gente viva por isso, que a gente busque por isso. É aí que eu falei que a espiritualidade é um grande ponto, é a grande chave, porque Deus é essa nova rota. O jejum espiritual é uma disciplina que nos faz enfraquecer a carne e realmente ter um novo caminho para as nossas ações, os nossos comportamentos. E mais uma vez, eu quero saber se você gostou desse vídeo, então curta aqui, se inscreva no canal e me siga também no Instagram, que é o Nutri Luana Almeida.